Boa noite, Piracicaba, boa noite, região. Estamos iniciando mais um Saúde Piracicaba, diretamente dos estúdios da Piracicaba TV. Estamos concluindo a 12ª Semana da Saúde dos Lions Clubes de Piracicaba. Realmente foi um sucesso. E para terminar, para concluir essa programação, nós estamos com dois convidados. Nós estamos com o médico Dr. Michel Siqueira e estamos com o Toledo, que é a Toledo Previdência, que vai falar a respeito de saúde, a saúde daquele que está prestes a se aposentar e precisa de orientações especiais. E comigo nesse primeiro bloco, eu vou conversar com o Michel Siqueira. Mas eu gostaria de mandar um abraço para dois amigos e responsáveis pela TV em Piracicaba. O Renato Giatti, que é presidente da Piracicaba TV, conosco aqui hoje nos estúdios, participando, e o secretário coordenador da 12ª Semana da Saúde, que é o Delfim Rocha. Então, um abração para eles, e eles proporcionaram esse sucesso que foi a 12ª Semana da Saúde. O Michel Siqueira, ele é ortopedista, ele é traumatologista e também tem a especialidade super interessante para você, mamãe, que está ouvindo o nosso programa. Ele é ortopedista na área da pediatria. Então ele tem essa especialidade que vai dar umas dicas importantíssimas para as mamães e para os meninos, as meninas, até como carregar as mochilas, enfim, fatos importantes e que ele vai revelar a respeito da pesquisa em ortopedia pediátrica, a sua especialidade. Boa noite, Michel. Boa noite. É um prazer tê-lo aqui nesse Saúde Piracicaba especial. Fale um pouquinho da sua especialidade. A ortopedia pediátrica, ela visa atender as crianças que possuem alguma deformidade, alguma deficiência física, mas também tem o intuito de prevenir lesões na maturidade, né? Então ela acaba se tornando importante hoje em dia, mais pelo fato da prevenção também. Eu conversando com uma telespectadora do programa nesta tarde e disse que entrevistaram um ortopedista pediátrico. É isso? Tá certo a especialidade? Ortopedista pediátrico. Qual é a melhor forma de se carregar uma mochila, ela perguntou, e qual o limite máximo que tem que ter essa mochila? Isso é uma coisa importante, que hoje em dia a gente percebe que as crianças têm tido uma sobrecarga nos materiais escolares, né? Então, eu sempre digo para as mães que é importante a gente ter, enquanto conseguir fazer a criança, convencer a criança, né, a levar a mochila de rodinha, essa é a melhor coisa, né, para não sobrecarregar a coluna. E se não puder, né, evitar sempre de usar aquela coisa de você colocar as duas alças num ombro só, né? Porque você fica inclinado, né? Você não consegue levar ela reta num ombro só. Então, se conseguir usar ou aquela alça diagonal, que é única, né? Aquela mochila com alça diagonal, ela é boa também. Ou se for usar de duas alças, você colocar as duas, uma em cada ombro, né? Geralmente ela tem que vir até o começo do bumbum aqui, né? O final das costas. E não pode passar de 10% do peso da criança, tá? Esse é o ideal. Então, é bem voltado, você tem que ter a ideia do quanto que sua criança pesa para você poder deixar ela carregar. Senão ela vai estar tendo sobrecarga, né? Quer ver outra pergunta interessante, feita por telespectador? O que uma mãe tem que fazer quando ela sente um estalo no quadril do bebê? Isso é uma pergunta importante, porque o estalo no quadril do neném, ele pode ser uma coisa inócua, uma coisa que não vai dar nenhuma repercussão, como um tendão passando numa superfície óssea, né? A gente tem o estalido só pelo atrito, né? Isso pode ser, e a grande maioria das vezes até é só isso mesmo. Mas sempre a gente tem que levar a criança num ortopedista para que ele investigue se não é alguma coisa mais grave. Por exemplo, uma displasia, que é uma malformação do quadril, né? Então, isso você tem que fazer ultrassom para isso,
né? E acaba sendo, se você leva nos primeiros meses de vida já, acaba sendo uma coisa fácil de ser tratada. Você coloca um suspensório e você consegue resolver isso em pouco tempo, né? Na grande maioria dos casos. E se você acaba deixando para mais para frente, postergando muito isso, depois dos 6 meses, por exemplo, você pode ter até doenças, uma malformação que vai piorando, por isso que ela chama de displasia do desenvolvimento do quadril, e aí o quadril ele vai cada vez saindo mais do lugar, né? E aí pode se tornar uma doença extremamente grave, você tem até que fazer cirurgias de grande porte para resolver isso. Então, o estalido do quadril, ou no membro inferior, porque às vezes a pessoa pensa que é no joelho, e aí você vai ver, é no quadril, porque ele pode se irradiar, né, o estalido. Então, o ideal é que você leve mesmo no ortopedista pediátrico para que ele veja se não é nada demais mesmo. É interessante, é uma dica importantíssima. É super importante isso. Saúde Piracicaba, hoje com o Dr. Michel Siqueira, que é médico ortopedista, traumatologista, ortopedista pediátrico da Santa Casa de Piracicaba e do Hospital Unimed. E também atua no seu consultório particular. Michel, vamos falar um pouquinho sobre pé chato e as consequências que uma criança com um pé chato, o que ela poderá ter no futuro? Certo. O pé plano, que é como a gente chama, sim, ele é muito comum no consultório. A gente atende todos os dias, pelo menos os 2, 3 pacientes com pé plano, né? E na grande maioria dos casos ele é assintomático, né? A criança geralmente ela já nasce mesmo sem a curva do pé, e isso vai se desenvolvendo com a idade. Mas a gente tem que ter em mente que, isso é uma informação importante, que a grande maioria das pessoas não sabe, é que mais ou menos 10 a 15% das crianças vão se tornar adultos com o pé chato. Então o arco não vai se formar, né? Isso tem questões genéticas, tem questões ambientais, né? Na grande maioria das vezes isso não causa nenhuma disfunção, que é a grande preocupação dos pais, né? Se isso vai causar alguma disfunção ou não na criança. Já está pensando no futuro. Pensando no futuro, que aí entra mais a parte preventiva, né? Então, não causa geralmente, né, problema nos joelhos, nem problema na coluna lombar, nada disso. Mas eu sempre digo que tem que levar no ortopedista, porque existem algumas doenças que cursam com o pé chato, né? Que o pé chato é uma parte dela, né? Então, precisa fazer algumas investigações. A maioria das vezes não precisa nem de raio-x, nada, é mais o exame clínico mesmo, mas tem que levar no consultório para você excluir que não tenha nenhuma outra patologia associada. No caso, hoje em dia, os casos mais selecionados a gente acaba usando ainda palmilha, alguma coisa assim, mas são casos selecionados, né? Não é mais como antigamente, que a gente via muita criança usando bota ortopédica, sim, né, para corrigir, mesmo porque se não vai dar disfunção, não tem por que você ficar se preocupando em corrigir ela, né? Muitas crianças do passado ficaram com aquelas botinhas naquele calor de 38 graus em Piracicaba, hein? E infelizmente teve um estudo grande mostrando que a porcentagem no final era 10% mesmo, entendeu? Exato. Usando ou não, né? Então, nos 2 grupos, resolveram que não tinha uma vantagem você usar esses corretivos, né? Michel, aproveitando no embalo, e a dor do crescimento? A dor do crescimento também é uma coisa muito comum. A primeira coisa que tem que deixar claro é que a dor do crescimento é um diagnóstico de exclusão. Então, a primeira coisa é que você tem que levar ela no ortopedista ou no pediatra, mas o médico tem que dar uma olhada para ver se ela não tem nenhuma deformidade e se aquelas dores não são causadas por alguma outra patologia, né? Então, você faz os exames clínicos e laboratoriais ou de imagem e aí você vê se ela não tem nenhuma patologia que justifique aquelas dores. Se ela não tem, você exclui todas as patologias mais comuns, aí sim é uma dor de crescimento, tá? Mas, assim, as características dela, que eu acho que é importante as pessoas saberem, é que, via de regra, são crianças muito ativas, né? Que no final do dia, ou à tarde, ou começo da noite, tem muita dor, né? E via de regra é uma dor que dura uns 20, 30 minutos, passa com massagem, toma um remedinho fraco, né? Passa uma pomadinha, um creme, né? E pode chegar a acordar a criança à noite também. Então isso preocupa muito os pais. Você fala, nossa, ele chega a acordar de noite com dor. Mas via de regra tem esses mesmos sintomas, né? 20, 30 minutos de dor no máximo. Se faz uma compressa quente, melhora a massagem. E assim, o que tem que ver é se, o que geralmente acontece assim, ela é nos 2 membros, então cada hora num lugar, uma vez é na coxa direita, outra vez na perna esquerda, mais na parte anterior da perna, né? A criança reclama muito nessas regiões. Mas tem que observar se não tem inchaço, se não tem vermelhidão,
se não tem tumoração local, né? E se não tem esses processos inflamatórios, aumento de temperatura. Tá? E daí tudo isso fala a favor de não ser só uma dor do crescimento. Por isso que a gente sempre recomenda que se leve no ortopedista ou no pediatra. Fazer o diagnóstico correto. Isso, para excluir as outras doenças. Exatamente, fazer o diagnóstico diferencial. Isso. Michel, aquelas crianças que andam na ponta dos pés, elas não conseguem fixar a região plantar. Gostaria que você comentasse a respeito disso. Graças a Deus, assim, a gente tem a grande maioria desses casos como sendo só uma imaturidade da marcha. É uma imaturidade neurológica, o organismo ainda não consegue fazer a criança andar igual o adulto ainda, né? Então, grande parte das vezes a gente só observa, às vezes faz alguma fisioterapia para tentar reprogramar o cérebro, mandar os estímulos certos para ela andar direito. Mas também é uma doença, também é uma alteração que pode ser parte de uma doença, né? O fato de você andar na ponta do pé, que a gente chama de marcha em equino, né? Ela pode ser um sintoma, um sinal, né, de uma patologia neurológica, por exemplo. Então, nesse caso, é mandatório que a gente sempre recomenda que passe com um neurologista. O neurologista faz o exame clínico e vê se ele não tem, e também pela história da gestação da mãe e a hora do nascimento. Isso é super importante para você saber se não teve nenhum problema que pode ter acontecido nesses momentos críticos para o bebê. E aí pode ser uma doença neurológica leve e tem até doença neurológica grave que começa desse jeito. Então é importante levar no médico para ver se não tem nenhum problema associado, mas a grande maioria das vezes não é nada e os pacientes acabam com o próprio crescimento amadurecendo a marcha e melhorando isso e não precisa de grandes tratamentos. As que precisam de um pouco mais de atenção, né, que duram um pouco mais, a gente acaba até lançando mão de outros tratamentos, como aplicação de toxina botulínica, que é o botox que as mulheres fazem, ou até mesmo em casos mais refratários ao tratamento, chegar a fazer pequenas cirurgias para alongar um pouco o tríceps sural, né, e ganhar um pouco mais dessa mobilidade do pé. Eu conversei nesse primeiro bloco com o Dr. Michel Siqueira, dentro da 12ª semana da Saúde dos Lions Clubes de Piracicaba, que é coordenado pelo Lions Campestre. E, Dr. Michel, deixo as suas considerações finais. Eu gostaria sempre de deixar claro que as patologias infantis elas devem ser devem ser investigadas, né? Muitas coisas que a gente acha que não é nada acabam se tornando grandes coisas depois. E na grande maioria das vezes, essas coisas, quando tratadas no início, elas conseguem bons resultados na ortopedia pediátrica, né? A criança ela consegue sair muito bem de muitas coisas, né? Então, mas o importante é sempre na dúvida, esse eu acho que é o principal aí da informação, é na dúvida levar a criança ao médico para tirar da dúvida aí que seja alguma patologia mais grave. Ok, muito obrigado. Vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos. Lions Clube Piracicaba e Prefeitura Municipal convidam você e sua família para participar da 12ª Semana da Saúde. Veja a programação. Dia 5 de abril, a partir das 8 horas da manhã, na Praça da Catedral. Feira da Saúde com medição da pressão arterial, exames de glicemia, entre outros serviços. Dias 7 e 10 de abril. Entrevista com profissionais da saúde nas emissoras de rádio e TV da cidade. Dia 10 de abril, palestra do médico e governador do distrito LC3 de Lions Internacional, Dr. Eduardo Jacó, com o tema A Saúde no Terceiro Milênio. Local, Casa do Médico, às 20 horas. 12ª Semana da Saúde. Compareça, porque é bom saber e praticar para prevenir. Estamos de volta com Saúde Piracicaba especial,
Especial porque estamos concluindo a 12ª Semana da Saúde dos Lions Clubes de Piracicaba, que teve a coordenação esse ano do Lions Clube Campestre. Aproveito para mandar um grande abraço ao companheiro, meu irmão Francisco Galo Neto. Um forte abraço para o Francisco, que sempre nos prestigia, todas as semanas, o programa Saúde Piracicaba. Bom, nesse segundo bloco, eu estou aqui com o André Toledo. O André Toledo é da Assessoria Previdenciária Toledo. André, boa noite. Boa noite, tudo bem, doutor? Obrigado pela presença. Eu que agradeço, para mim é uma enorme honra estar aqui. Você vai esclarecer aos nossos telespectadores temas importantíssimos. Eu fiz aqui algumas perguntas que também faz parte do meu dia a dia, né, na minha clínica. Perfeitamente. Eu gostaria que você respondesse aos nossos telespectadores a diferença desse cálculo previdenciário a fins de recebimento mensal do auxílio-doença e da aposentadoria por tempo de contribuição. É um tema que todo mundo pergunta e às vezes acaba perguntando para mim, que sou médico, mas fica difícil. Exatamente. Existe sim, doutor, uma diferença, tá? Porque o auxílio-doença, na verdade, ele leva-se em consideração 91% da média aritmética que é feita para o cálculo. Tá? Enquanto a aposentadoria por tempo de contribuição leva-se em consideração a média, porém aplica-se o fator previdenciário, o que acaba reduzindo o salário da aposentadoria, né? Por isso que muitas vezes, né, a aposentadoria por invalidez e o auxílio-doença acaba sendo muito mais vantajoso para o segurado do que a aposentadoria por tempo de contribuição. Então você falou em fator previdenciário. Exato. Explica um pouquinho aí para os nossos telespectadores, toda hora fator previdenciário, e você é a pessoa certa para nos Vamos explicar. lá. Tá, doutor, o fator previdenciário, na verdade, é uma fórmula de cálculo que entrou em vigor na nossa legislação previdenciária a partir de 99, onde leva-se em consideração a idade do segurado, o tempo de contribuição e uma expectativa de vida, tá? Que é considerada de acordo com a tabela do IBGE. Então o IBGE faz uma análise no Brasil e vê o brasileiro vai viver até 75 anos, né? Então ele aposenta-se aos 45, automaticamente o governo imagina que vai pagar todo esse tempo de aposentadoria para ele. Então quanto menor a idade, quanto mais cedo o segurado se aposentar, menor vai ser a aposentadoria dele. E auxílio-doença? Todo mundo quer saber como conseguir auxílio-doença, né? Os pacientes, principalmente, que entram em contato e até através do programa, quando soube que convidei o André para vir aqui, explica um pouquinho sobre o auxílio-doença. Tá, o auxílio-doença, doutor, na verdade, né, o senhor tem certeza que encontra muito desses casos no consultório do doutor. O pessoal quer saber como pleitear, como ter direito ao auxílio-doença. Tá. O direito ao auxílio-doença é incapacidade laborativa, tá? A partir do momento em que o médico particular, tá, comprovou, declarou ou atestou que a pessoa está incapaz para as suas atividades laborativas, está incapaz para trabalhar, essa pessoa tem direito ao auxílio-doença, tendo ela qualidade de segurado e a carência mínima exigida, que é 12 meses. E a diferença de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez? Tá. Auxílio-doença, na verdade, é um benefício temporário, tá? Vai durar tão somente enquanto durar aquela incapacidade temporária. Enquanto a aposentadoria por invalidez é uma incapacidade permanente. Aquela pessoa não mais vai poder voltar às suas atividades laborativas, então ela é aposentada por invalidez. Nós estamos aqui nesse segundo bloco com o André Toledo, assessor previdenciário, dando dicas importantes aos nossos telespectadores a respeito de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença. Agora tem um tema interessante para você comentar a respeito das doenças, as doenças mais graves. Exato. Não sei se você poderia falar isso. Sim. Na verdade, a legislação, o artigo 151 da Lei 8.213, ela dá algumas doenças que não necessitam de carência. A legislação, doutor, ela fala que no mínimo, uma pessoa precisa contribuir 12 meses para pleitear,
né, um auxílio-doença ou uma aposentadoria por invalidez. Porém, algumas doenças, tá, destacadas no artigo 151 não necessitam de carência, não precisa ter esses 12 meses. Trabalhou 1, 2 meses, descobriu que está com câncer grave, nefropatia grave nos rins, essa pessoa não precisa comprovar a carência, ela já tem direito automático ao benefício de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Muito bem. André, eu gostaria que você, nosso tempo está estourando, fizesse algumas colocações, as mais importantes que você vê no seu dia a dia. Tá. O mais importante, doutor, que eu vejo é que a pessoa que quer preitear, que está tendo dificuldades para preitear, para requerer um auxílio-doença, ou que requereu, nunca, jamais deixar de procurar um médico. Que tem muitas pessoas, doutor, que após aposentar, abandonam o tratamento, né? E depois, um dia ou outro, o INSS pode chamar, é direito do INSS chamar para uma perícia e essa pessoa não tem mais atestado médicos, não tem mais o acompanhamento médico para comprovar a incapacidade. E acabam tendo o seu direito prejudicado, seu benefício cortado. Então, a pessoa que está afastada, que está aposentada, jamais parar com o tratamento médico, sempre continuar e ter essas provas em dias. André, agradeço muitíssimo a sua presença. Eu que agradeço. Esse programa realmente, nós estávamos com o tempo bastante curto e você concluiu essa 12ª Semana da Saúde aqui em Piracicaba, promovido pelos Lions Clubes da cidade, coordenado pelo nosso Lions Clube Campestre, que teve como secretário coordenador o Delfim Rocha. Então agradeço, os telespectadores, acredito, ficaram satisfeitos com as suas explicações, relacionando saúde, a previdência, a aposentadoria, auxílio-doença, temas importantíssimos. E agradeço a todos aqueles que colaboraram nessa 12ª semana, agradeço muitíssimo a audiência do programa Saúde Piracicaba Especial e convido a todos para a próxima semana com mais um Saúde Piracicaba, diretamente dos estúdios da Piracicaba TV, com edição e direção geral de Sidney Schmidt. Até mais, pessoal!